Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Emanuel, Deus conosco. Como você lê? Parte 9. Assim, quando ele veio semelhante aos homens, declarou ser o Eu Sou. E, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mateus 22, 31 e 32. Quando do meio da sarça foi declarado: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, era a voz de Deus que se estava ouvindo ou era a voz do Filho de Deus? Preste atenção novamente. Biblicamente, quando declaro algo, o que declaro sempre pertence a mim? Declarar é o mesmo que dizer por mim mesmo? Vejamos. O texto diz que Cristo veio semelhante aos homens e declarou ser o Eu Sou. Declarou, não disse. O texto acima de Mateus pergunta se não tendes lido o que Deus vos declarou. Onde estava escrito isso para que pudessem ter lido? No livro de Êxodo. Onde? Exatamente do meio da sarça ardente. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Êxodo 3, 4 a 6. Como entender isso? Afinal, foi Deus quem falou ou foi Cristo? A lição é exatamente a mesma da sarça ardente dada antes. A sarça ardente representava Cristo. E do meio da sarça ardente é que saiu a voz, e não do céu. Como quando Deus testifica de seu Filho, porque embora seja o Filho declarando, embora seja a voz do Filho que se ouve, é Deus o Pai falando através de seu Filho. Vejamos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus 1:1. Havendo Deus, que Deus, o Pai, antigamente falado muitas vezes, no Velho Testamento, e de muitas maneiras, uma delas através da sarça ardente, aos pais pelos profetas. Foram os profetas que registraram, ou seja, por meio do Filho, do meio da sarça ardente, através dos profetas que registraram ou declararam a palavra de Deus, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, não mais através dos profetas, mas diretamente no Filho, uma vez que feito carne, e habitando a plenitude da divindade no Filho do Homem, e sendo um conduto vivo do Pai, sem nenhuma interferência ou ruído causado pelo pecado, o Pai se comunica diretamente pelo Filho, razão pela qual nunca se ouviu do Filho algo como assim diz o Senhor. Porque enquanto através dos profetas era necessário o esclarecimento da parte deles de que era o Senhor Deus falando, pelo Filho não há esta necessidade, pois o Filho é o próprio pensamento de Deus tornado audível. Ou seja, quando o Filho emite sua voz, é o Pai falando através dele pelo seu Espírito. Eu sou o Deus de Abraão, é Deus o Pai falando através do Filho, mas na sequência deixa claro que A nós nos diz: Eu sou o bom pastor. João 10:11. Eu sou o pão vivo. João 6:51. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Eu sou a certeza da promessa. Sou eu, não tem mais.
Deus conosco é a certeza da nossa libertação do pecado, a segurança de nosso poder para obedecer à lei do céu. Veja a diferença. Aqui a nós nos diz. Agora não declara pelo Pai, mas diz agora de si mesmo e o diz a nós. Eu sou o bom pastor, o pão vivo, caminho, verdade e vida. Note que essas declarações atingem somente o ser humano que necessita de Salvador e não os que não pecaram. Por isso é dito a nós, pastor, pão vivo, caminho, verdade e vida. Os que não pecaram não precisam de um pastor. Não precisam do pão vivo, pois se alimentam diretamente da fonte. Não precisam do caminho, pois onde estão é o seu lugar. Não precisam da verdade, pois não conhecem a mentira. Já têm a verdade consigo constante. E não precisam de vida, pois não tendo pecado, não estão sujeitos à morte, como nós estamos. É-me dado o poder, certeza da promessa, etc, etc, etc. Deus conosco, ou dizer, o Pai conosco através do Filho, é a certeza de nossa libertação do pecado, a segurança de nosso poder para obedecer à lei de Deus, pois tem um poder que lhe foi dado e comunica este poder a todos que estiverem dispostos a receber, pois ele nada recebe para si mesmo, mas tudo compartilha daquilo que recebeu. Baixando a tomar sobre si a humanidade, Cristo revelou um caráter exatamente oposto ao de Satanás. Desceu, porém, ainda mais baixo na escala da humilhação. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Cristo revela um caráter oposto ao de Satanás. Aquele que queria ser igual a Deus, encontra alguém que, mesmo após tendo sido humilhado por assumir a forma humana, humilha-se ainda mais, já como um ser humano, morrendo na cruz. Pois é humilhante mesmo para qualquer ser humano morrer na cruz, visto que era uma morte destinada apenas aos piores pecadores. Cristo não apenas se humilha deixando suas vestes reais no céu, mas humilha-se novamente como ser humano ainda mais, e demonstra isso quando deixa suas vestes, seu manto de mestre, para assumir a forma de servo dos servos, quando começa a lavar os pés dos discípulos. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. João 13:4. Tudo, absolutamente tudo o que Cristo fazia, o fazia com um objetivo em vista: ensinar uma lição a todos nós, os que decidimos um dia o seguir. Não tirou suas vestes por acaso. Mostra aqui que, assim como humildemente deixou suas vestes de rei junto ao Pai para vir nos buscar, tira também aqui suas vestes, antes de lavar os pés aos discípulos, humilhando-se ainda mais, já como homem, dando-nos duplamente exemplo, no céu e aqui, mostrando que onde abundou o pecado, de Satanás uma vez, tratando de vestir-se de vestes reais que não lhe cabiam, duas vezes Cristo irá despir-se das vestes do egoísmo, da presunção, não porque tivesse esses pecados, mas como exemplo a nós, justificando e santificando-nos. A segunda lição sobre as vestes sendo retiradas nos são apresentadas também a seguir. Como o sumo sacerdote punha de parte suas suntuosas vestes pontificais e oficiava no vestuário de linho branco do sacerdote comum, assim Cristo tomou a forma de servo e ofereceu sacrifício, sendo ele mesmo o sacerdote e a vítima. O sacerdote tirava suas vestes humanas e colocava as vestes de sacerdote para ministrar pelos homens. E uma vez ao ano tirava também as vestes de sacerdote para colocar as vestes de sumo sacerdote, vestes ainda mais humildes e simples, branca e diferente das vestes talares dos sacerdotes. Assim Cristo também ensina a mesma lição, porém de forma inversa. Tira suas vestes de rei primeiramente e depois tira suas vestes de mestre, humilhando-se ainda mais, vestindo-se apenas de uma toalha, um pequeno pano,
para ministrar pelos seus escolhidos especiais o lava-pés. Prezado amigo, amiga, irmão ou irmã, vivemos tempos difíceis e muito em breve essas mensagens serão proibidas. O tempo de semear a palavra de Deus é agora. Se você acredita que essas mensagens são necessárias e acredita que elas te ajudam a crescer espiritualmente, ajude-nos, fazendo com que ela alcance a outros. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, lembre-se do que Deus disse: de graça recebeste, de graça dai. Separe pelo menos 10 amigos seus, convide-os e inscreva-os no nosso canal. Apenas 10 amigos. Somos hoje em 13.000. Se cada um de nós colocarmos apenas 10 pessoas, seremos em breve 130.000 e vamos alcançar muito mais pessoas para Cristo. Lembre-se que o profeta não tem honra em sua terra. Então é mais fácil que a pessoa por quem você luta para que aceite a verdade presente possa aceitar a mensagem vindo de outra pessoa. Faça a sua parte. Colabore com o reino de Deus e que Deus seja contigo.